O dias você já percebeu como seu dia começa com intenção e termina quase sempre do mesmo jeito? Você acorda decidido a fazer diferente, talvez até faça um plano, promete que hoje vai focar, que vai cuidar melhor de si, que vai dar um passo real na direção da vida que você quer. Mas em algum ponto você se perde. Uma distração vira duas, um pequeno desvio vira uma sequência inteira. E quando você percebe, o dia acabou e aquela sensação incômoda volta. Eu estou tentando, mas não estou saindo do lugar. E o mais perigoso não é isso acontecer uma vez, é quando isso vira padrão, porque aí você começa a acreditar em uma mentira silenciosa, de que talvez você não tenha disciplina suficiente, talvez não tenha sorte, talvez não seja o tipo de pessoa que conquista o que deseja. Mas a verdade é mais simples e mais desconfortável. Você não está falhando por falta de esforço, você está falhando porque está tentando construir uma vida nova com a mesma estrutura mental de sempre. E é exatamente aqui que o estoicismo entra, não como filosofia abstrata, mas como um conjunto de princípios que reorganizam a sua base interna. Porque você não atrai o que deseja, você atrai e mantém aquilo que você se tornou capaz de sustentar. E se você continuar com os mesmos padrões invisíveis, mesmo que conquiste algo, você perde. Mas se você muda esses princípios, você não precisa mais correr atrás das coisas. Elas começam a surgir como consequência. Se você reconhece nem que seja um pouco esse padrão em você, deixa o seu like aqui. Não como apoio ao vídeo, mas como um marco silencioso de que hoje você vai parar de ignorar isso. Porque o que você vai ver agora não é sobre motivação, é sobre reconstrução. E o primeiro princípio já quebra quase tudo que você acreditava até aqui. Existe uma ideia muito popular e profundamente enganosa de que você precisa atrair aquilo que deseja: mais dinheiro, mais respeito, mais oportunidades, mais clareza, mais. Mas quase ninguém fala sobre o que acontece depois, porque a verdade é simples e difícil de aceitar. Você não perde coisas por azar, você perde porque não tinha estrutura interna para sustentar aquilo. Pensa em alguém que ganha uma oportunidade importante, mas não tem foco. Ou alguém que entra em um relacionamento saudável, mas não sabe lidar com insegurança. Ou alguém que começa a ganhar mais dinheiro, mas mantém os mesmos hábitos impulsivos. Não demora muito para tudo voltar ao ponto inicial. Não porque o mundo tirou, mas porque a pessoa não conseguiu manter. Esse é o ponto que muda o jogo. Prosperidade não é conquista, é manutenção. E manutenção exige estrutura. O estoicismo sempre foi muito claro nisso, mesmo sem usar essas palavras modernas. Mas antes de querer controlar resultados, você precisa ser capaz de governar a si mesmo, porque sem isso, qualquer resultado vira instável. Agora, observa com honestidade. Quantas vezes você já quis mudar de vida, mas manteve os mesmos hábitos, as mesmas distrações, as mesmas concessões pequenas que somadas corroem tudo? Então essa é a armadilha. Você tenta construir algo novo, mas continua operando com a mesma mente fragmentada, reativa e indulgente. E aí nada se sustenta, não porque você não merece, mas porque você ainda não suporta o peso daquilo que deseja. E isso não é um ataque, é um convite à lucidez. Porque quando você entende isso, você para de buscar atalhos e começa a fazer a única coisa que realmente funciona: fortalecer a base. Na prática, isso significa uma mudança simples, mas radical. Então, em vez de perguntar como eu consigo isso, você começa a perguntar quem eu preciso me tornar para não perder isso. Essa pergunta muda o seu comportamento, ela muda o seu foco, ela muda o tipo de esforço que você faz e, principalmente, ela elimina a ilusão de que só querer já é suficiente. A partir daqui, tudo o que vamos ver não é sobre conquistar mais, é sobre se tornar alguém que não se perde quando finalmente conquista. E o primeiro passo para isso começa em algo que você está desperdiçando todos os dias sem perceber. Antes de falar de disciplina, dinheiro ou sucesso, existe um recurso que vem antes de tudo: a sua atenção. E hoje ela está sendo roubada o tempo inteiro, não de forma óbvia, mas de forma constante, silenciosa e fragmentada. Você pega o celular, só um minuto, e quando vê já se passaram 20. Você começa uma tarefa, mas a mente pula para outra coisa. Você tenta focar, mas não consegue sustentar por mais de alguns minutos. Isso não é falta de capacidade, é falta de domínio. E aqui está o ponto que quase ninguém te diz. Então, quem não controla a própria atenção, não controla a própria vida, porque tudo que você quer, foco, dinheiro, clareza, respeito, exige tempo de qualidade, e tempo de qualidade só existe quando a sua mente está inteira.
Agora pensa com sinceridade. Como você espera construir algo sólido se a sua mente está sempre dividida? Você começa, mas não aprofunda. Tenta, mas não sustenta. Se movimenta, mas não avança. Isso cria uma sensação perigosa, a ilusão de esforço. Você sente que fez muita coisa, mas no fundo não fez nada que realmente mudou o jogo. E quanto mais isso se repete, mais você perde confiança em si mesmo, porque no fundo você sabe, o problema não é falta de tempo, é falta de presença. O estoicismo trata isso de forma direta, sem romantização. A sua mente precisa aprender a obedecer, não no sentido rígido, mas no sentido de não ser arrastada por qualquer estímulo. E isso começa com uma prática simples, mas extremamente poderosa: reduzir o ruído. Então, hoje, nas próximas 24 horas, faz um teste. Escolhe uma tarefa importante, só uma, e cria um espaço protegido para ela, sem notificações, sem alternância de abas, sem só dar uma olhada. Você vai perceber algo desconfortável no início. A sua mente vai tentar escapar, vai querer checar algo, vai buscar distração, vai inventar urgências que não existem. Mas esse é o momento mais importante, porque é aqui que você decide. Você continua sendo conduzido ou começa a conduzir? Fica na tarefa mesmo com desconforto, mesmo sem vontade, mesmo com a mente inquieta. Alguns minutos depois, algo muda. A mente começa a desacelerar. A atenção se aprofunda e pela primeira vez no dia você está realmente presente. Esse é o estado onde resultados reais começam a acontecer. Isso não é motivação, é foco sustentado. E isso não só melhora o que você faz, como reconstrói a sua confiança, porque você começa a provar para si mesmo: eu consigo ficar, e quem consegue ficar, consegue construir. Mas aqui está o detalhe que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. Dominar a atenção não é algo que você faz uma vez, é algo que você protege todos os dias, porque o mundo vai continuar tentando fragmentar você, e se você não for intencional, você volta ao automático. Agora, existe um erro ainda mais sutil que destrói progresso, mesmo quando você está focado, um erro que faz você gastar energia em coisas que no fundo nunca estiveram sob seu controle. Existe uma forma muito comum e silenciosa de desperdiçar energia: tentar controlar o que nunca esteve sob seu controle. Você planeja e algo muda, você se esforça e alguém não corresponde, você faz tudo certo e o resultado não vem no tempo que você esperava, e aos poucos isso vai criando frustração. Mas não é só frustração, é desgaste mental, porque você começa a lutar em várias frentes ao mesmo tempo, tentando ajustar o comportamento dos outros, prever o futuro, garantir resultados, e isso drena você. O estoicismo resolve isso de forma muito clara. Algumas coisas dependem de você, outras não. Simples assim. Mas viver isso é difícil porque o seu impulso natural é querer garantir tudo: controle sobre o resultado, controle sobre como os outros reagem, controle sobre o tempo das coisas. Só que quanto mais você tenta controlar o incontrolável, menos controle você tem sobre o que realmente importa. Agora, observa com honestidade. Sabe quantas vezes você perdeu energia pensando no que alguém disse, ou no que poderia acontecer, ou no que deveria ter sido diferente, e no meio disso, você deixou de fazer o que estava ao seu alcance? Esse é o erro. Você abandona o que pode fazer para tentar resolver o que não pode, e isso cria uma sensação constante de impotência. Mas quando você faz a separação correta, algo muda imediatamente. Você para de reagir tanto, para de antecipar tanto, não para de se desgastar com hipóteses e começa a agir na prática. Existe um exercício simples que você pode aplicar ainda hoje. Quando surgir qualquer preocupação, faz 2 perguntas. Isso depende de mim? Se depende, qual é a próxima ação concreta? Se não depende, você solta, não ignora, não reprime, mas também não alimenta. Você aceita que aquilo existe, mas não entrega sua energia para isso. Se depende, você age, sem drama, sem excesso de análise, sem esperar o cenário perfeito. Esse ajuste muda tudo, porque você para de viver reagindo ao mundo e começa a viver construindo dentro do que é seu. E existe um efeito colateral poderoso nisso. Você fica mais estável, menos ansioso, menos disperso, menos dependente de validação externa, porque a sua referência deixa de ser o resultado e passa a ser a ação correta. E, ironicamente, é exatamente isso que aumenta suas chances de resultado.
mas existe um problema que aparece logo depois dessa clareza. Mas mesmo sabendo o que fazer, a maioria das pessoas ainda não faz, não por falta de entendimento, mas por falta de algo mais silencioso e mais exigente, disciplina real, e não aquela que aparece quando você está motivado, mas a que permanece quando você não está. Existe um momento específico do dia em que tudo se decide. Não é quando você está motivado, não é quando você está inspirado, não é quando tudo está favorável. É quando você não quer fazer, quando a mente começa a negociar, quando o corpo pede conforto, quando surge aquela voz sutil dizendo, depois eu faço. É nesse momento que a sua vida toma direção, porque disciplina real não é sentir vontade de fazer, é não negociar com aquilo que você já decidiu. Agora, traz isso para a sua vida. Quantas decisões você já tomou e abandonou porque não estava confortável? Quantas promessas você fez para si mesmo e quebrou em silêncio? Mas esse